Olha, nós temos aqui uma informação curiosa que é o seguinte: o ministro Gilmar Mendes, até a gente já brincou com essa história do Faísca na abertura, ele disse: olha, não tem problema nenhum se o Lula for almoçar com o juiz Sérgio Moro. O Sérgio Moro, como você sabe, está com o processo na mão e ele vai emitir uma sentença. A sentença pode ser inocentando o Lula ou pode ser condenando também o Lula na primeira instância. Mas a questão é o seguinte, que nos coloca: isso provoca conflito de interesse ou não? Imagine o réu vai almoçar com o juiz que pode condená-lo. Por esse motivo, nós pedimos que o professor Roberto Romano, que é professor de Ética e Filosofia da Unicamp, gentilmente estivesse aqui, e ele está aqui conosco. Roberto, obrigado pela gentileza, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E aí, Roberto, é ético, não é ético? Há conflito de interesse, não há conflito de interesse? Que avaliação você faz? Olha, Heródoto, um preceito fundamental de toda a ética chama-se justamente expectativa de comportamento. Isso você aprende nos bancos escolares. O que é expectativa de comportamento? Dando um exemplo muito simples, você está no trânsito, se você anda na sua mão, você espera que o outro venha na mão dele. Se você diz bom dia para uma pessoa, você espera que a pessoa responda bom dia e não te dê um tapa no rosto. A expectativa de comportamento é fundamental para que nós possamos viver em sociedade. Isto é, cada indivíduo que pertence a um determinado setor da sociedade, e aí também do Estado, que é a sociedade organizada, tem um comportamento que dele se espera. Não é? Caso contrário, você começa a duvidar. Não é? Então, por exemplo, se você tem um executivo prefeito, se ele não mantém um determinado tipo de comportamento, se ele passa a atender mais os favorecidos, os que deram dinheiro para a sua campanha, etc., evidentemente isso já traz problema para aquele executivo. O presidente da República é pior ainda, né? Ele é presidente de todos os brasileiros e não apenas dos que votaram nele. Tá. Portanto, a expectativa de comportamento é essa. O que se espera de um juiz? Se espera que ele terá isenção, equidistância, equilíbrio para julgar um réu. Então, pera um pouco. Então, o juiz não pode conviver com o réu? Não, ele pode conviver. Veja, é impossível você deixar de conviver, mas existem situações e momentos que exigem do juiz aquilo que também nós entendemos em ética por decórum. Isso é, não é correto que você faça um converscote com aquele indivíduo que você vai julgar. Né? É preciso que você tenha um mínimo de distância. Se o juiz Gilmar Mendes quiser se encontrar com Aécio Neves depois do julgamento, é da alçada dele. Ninguém tem a ver com isso. Se o juiz Sérgio Moro absolver o Lula, que ele coma um churrasco em Curitiba muito gostoso. Agora, fora disso, você tem, não digo plenamente conflito de interesses, mas você tem uma suspeita quanto à expectativa de comportamento do juiz. Roberto, como é que uma pessoa comum, como eu, lê uma coisa dessa? Eu vejo o réu, né, almoçando com o juiz que vai julgá-lo. O que passa na minha cabeça? Veja, você começa a ter desconfianças que são reiteradas por 500 anos de arbítrio nesse país. O Brasil não é um país democrático, não é um país igual, não é um país repúblico, como diria o Padre Vieira, né? Você começa a desconfiar que se você janta com alguém, é porque você tem ou dinheiro ou poder suficiente para estar ali. E não a voz da justiça. É bom lembrar aquela coisa caricatural de que a justiça usa uma venda. Né? Me parece que no jantar essa venda cai. Agora, quando você diz isso, isso vale para todo... Nós estamos falando do juiz. Isso vale para o primeiro grau, o segundo grau e para o Supremo Tribunal Federal?
ou para o Supremo tem outra regra? Porque a gente vê tanta declaração dos juízes do Supremo, mas nós gostamos, porque né, eles nos movimentam o noticiário. Mas você chega lá, o pessoal dá entrevista, fala sobre tudo, fala inclusive sobre os assuntos que eles vão julgar. Eu pergunto, mas e aí? Não teria que ter um certo limite isso ou não? Tem que ter. Veja, o problema é que, dada essa situação do Estado brasileiro, de guerra permanente entre os poderes, não é? O Supremo foi sempre dito o tribunal político. E eu sempre repito, no pior sentido da palavra. Né? Porque ele, com as prerrogativas que tem, ele se julga no direito de, como você diz, dar entrevistas, etc., que veiculam problemas que serão julgados até pelo plenário do Supremo. E não raro, esse Supremo Tribunal tem cumprido o papel de auxiliar do Poder Executivo. Eu sempre me lembro, Heródoto, do fenômeno do fato do apagão do Fernando Henrique. Você se lembra? Lembro, lógico. O governo não aplicou em ciência e tecnologia, não aplicou na renovação de todo o sistema, aconteceu o apagão, o governo criou uma multa para quem não obedecia o tal do máximo de utilidade, foi arguida a inconstitucionalidade dessa multa, e os senhores juízes disseram que se o povo brasileiro não pagasse multa, ele não colaboraria com o governo. Isso, para mim, foi típico, né, de um juízo enviesado em favor do Poder. E com isso nós temos, olha, uma história. Você é historiador, você conhece bem a história do STF, né, nos períodos de arbítrio dessa terra. Por exemplo, Lins e Silva e outros, Hermes Lima, né, foram caçados pelos militares e não houve um pio por parte dessa instituição na defesa dos seus próprios membros. Então, me parece que esse tribunal precisaria receber uma certa lição, né, de republicanismo e de respeito à lei. Quando aqueles senhores todos vestidos de preto, né, se referem ao povo, o desprezo é evidente, são os leigos, não é? Eu estou imitando aí somos nós aqui. Os leigos, né? Como se o universo de 200 milhões de pessoas fosse composto de idiotas analfabetos, né? Que não tem conhecimento do que se passa na vida social, na vida tecnológica, na vida científica. Tem bom senso, né? Exatamente. Possam ter ido para a faculdade, mas tem o bom senso. Exatamente. Então, eles se escoram inclusive num péssimo latim, né? Num latim de assustar os montes, né? Eles se escoram nesse saber, né, doutoral para tripudiar em cima da ralé. Né? Aí, veja, esse é um ponto que nós temos que pensar, que o Estado brasileiro, nos seus 3 segmentos, precisa se democratizar urgentemente. Roberto, eu queria pedir que você ficasse mais um instante conosco aqui. O professor Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia da Unicamp, gentilmente aqui conosco. Roberto, você falou agora um pouquinho em conflito de poderes, né? O que quer dizer conflito de poderes? Isso é ruim para a democracia? É ruim para a república? O que é isso? Não, conflito de poder não é ruim para ninguém. É natural que quem tem poder queira aumentar a sua capacidade de comando, de soberania, né? Aliás, é bom lembrar que no Estado, soberano não é um poder ou outro, são os 3 agindo harmonicamente. Senão você não tem soberania. É natural, então, que cada poder procure ampliar o seu âmbito de ação e de força e de soberania, né? Agora, essa dinâmica tem que ter limites. É necessário que você tenha limites, porque senão o outro poder simplesmente desaparece ou se torna um servo do outro. Então, no caso brasileiro, nós temos, volto a dizer, você é um historiador que conhece bem, né? Você tem uma história de um Estado que, desde a República, pelo menos, privilegia supostamente o Poder Executivo e que subordina o Legislativo, né? Ou compra o Legislativo, porque acabamos de ter uma notícia nessa linha, e o Judiciário, que supostamente é equidistante, mas que, na verdade, entra nesse jogo servindo a um ou a outro, né? Ou intervindo de uma maneira
errada, né? Porque, no caso, por exemplo, retira poderes do legislativo, né? Mas, na verdade, você tem essa distorção do funcionamento dessa máquina que não foi ideada por Montesquieu, foi ideada por Platão. Né? Quem vai ler as leis sabe que é em Platão que você tem essa ideia de um poder contrabalançar o outro. Né? A grande tecnologia filosófica e de poder foi ideada por Platão, não por acaso. Então, se você tem uma falta de regulagem desses três poderes, o que você tem? Você tem tirania desse poder. Né? Então, é por isso que o Benjamin Constant ideou tal poder moderador que seria neutro e controlaria os três poderes. Outros três. Roberto, obrigado pela aula. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau.